pessoas para a história bíblica, e a exegese como uma arte de você aplicar aquela história bíblica para a vida e para a realidade das pessoas hoje, sem levar em consideração o que Davi fez há séculos, milênios atrás, sem levar em consideração o que Sansão fez, sem levar em consideração nada disso, mas trazendo a história deles para a nossa vida hoje. Então nós fazemos isso através da exegese, quando nós explicamos um texto bíblico para uma pessoa, e nós aplicamos essa lição bíblica para as pessoas através da exegese. Então isso tudo é o que compõe a hermenêutica bíblica numa arte de interpretação de texto. E entramos para poder falar então de homilética. Se hermenêutica é a arte de interpretar, depois de interpretar um texto, eu tenho que ensinar esse texto, eu tenho que dissertar sobre ele. E essa arte de falar a respeito, de pregar, de ministrar, de ensinar, ela é chamada de homilética, homilética bíblica também. Dentro da homilética bíblica, nós vamos falar sobre o conceito do desenvolvimento de sermões e também sobre o conceito de aplicação desses sermões. Deixa eu falar uma coisa para você. Montar um sermão, e nós falamos isso na aula passada, montar um sermão é uma tarefa que requer muita atenção, muito cuidado, requer, na verdade, o melhor de nós em entrega, requer o melhor de nós em consciência, requer o melhor de nós em comunhão com Deus. Porque o sermão é onde eu vou trazer ensinamento para as pessoas. E se eu ensino aquelas pessoas de forma errada, a responsabilidade desse ensinamento é minha. A responsabilidade por instruir as pessoas a fazerem algo que elas não deveriam fazer é minha, não é de mais ninguém. Então, antes de qualquer coisa, tenha na sua cabeça que aqueles que pregam, aqueles que fazem a obra de Deus, eles fazem muito mais do que para as pessoas, eles estão fazendo para o próprio Deus. E as pessoas que os ouvem, elas vão praticar aquilo que elas estão ouvindo. E se elas praticarem algo errado, se nós a guiarmos por caminhos errados, caminhos tortuosos, nós estamos criando, na verdade, um grande risco para nós mesmos. Porque um dia nós vamos prestar contas ao Senhor. Esse dia dói até, me dá frio no estômago. Desesperado com esse dia, de saber que um dia eu vou chegar diante de Deus e Ele vai falar assim: sabe aqueles bolsos lá que você pregou naquele domingo, ou naquela igreja, ou para aquela pessoa, ou até aquela direção que você deu no aconselhamento? Vem cá, vamos conversar agora. Quem foi que te ensinou esse negócio? Por que você ensinou isso? Então eu tenho esse temor no meu coração. E esse temor precisa, na verdade, estar estendido para todas as pessoas que ensinam, que pregam, que ministram, que lideram. Para todas essas pessoas, esse conceito precisa estar muito claro. Nós precisamos necessariamente ter temor de Deus na arte de elaborar um sermão. Então, embora elaborar um sermão seja uma arte, mas antes de ser uma arte, é um chamado. E como todo chamado, precisa ser levado muito a sério. Na instituição dos diáconos, em Atos capítulo 6, se eu não me engano, vocês que têm a memória melhor do que a minha, podem me corrigir se eu estiver errado, é isso mesmo? A instituição do diaconato, em Atos capítulo 6, quando os apóstolos se reúnem e eles chegam a uma conclusão de que a tarefa está árdua demais para eles. Está muito pesado, está difícil trabalhar. E eles então chegam a uma conclusão de que eles não podem fazer tudo sozinhos, que eles precisam de alguém para poder dividir essa tarefa com eles. E quando eles chegam a essa conclusão de que não podem fazer tudo sozinhos, eles instituem então ajudadores, que eles instituem os diáconos. O primeiro, aliás, ele dá uma relação de como esse homem deve ser, cheio de fé, irrepreensível, cheio do Espírito Santo, e eles instituem, então, a partir daquele momento, os diáconos. Mas tem um detalhe nisso tudo. Quando eles instituem os diáconos, eles colocam um ponto de vista do porquê que eles estão instituindo. Vocês lembram por quê? Lembram? Gente? Alô? Tá saindo som nas caixas aí? Só um? Gente, está passando a prancheta, porque prancheta e passando são trava-língua, né? Está passando a prancheta, marca um xizinho no dia 2, dia 2 é isso? Dia 3, que é a sua presença de hoje. As apostilas também já estão aqui, depois na página 30, Rafa. As apostilas estão aqui também, depois nós vamos entregar para vocês no intervalo. Já chegaram as apostilas de quem fez as encomendas. Página 30, Rafa. Slide 30. 31, desculpa.
Ou melhor, não, 32, vai, para ficar mais fácil. Isso, 32. É Atos capítulo 6, tá vendo como eu me lembrei? Atos capítulo 6, versículo 4. Então eles fizeram a instituição dos diáconos, mas com um propósito. Eles falaram, ó, está tarde demais pra gente, vamos instituir um diácono? Por quê? Para nós perseverarmos na oração e no ministério da palavra. Então eles consideravam tão grande a importância em preparar os seus sermões, em estudar a palavra e ter conteúdo para poder ensinar aquelas pessoas, que eles deixaram de fazer os serviços do templo, instituindo pessoas que o fizessem, para que eles tivessem mais tempo para se dedicarem à oração e à palavra. Mas nota uma coisa, às vezes a gente inverte essas coisas, né? A gente acha que o papel do ministro é se dedicar à palavra, apenas. Mas eles fizeram uma observação que eu acho fantástica. Nós vamos nos dedicar à oração e a palavra. Eles não inverteram a ordem, eles não disseram, nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Mas eles colocaram a oração em primeiro lugar. Tem uma definição de um teólogo coreano, que para mim foi a melhor definição desse texto que ele deu. Ele falou assim, ó, que Deus ele considera tão importante a sua palavra, que ele colocou a oração em primeiro lugar, nessa declaração dos apóstolos. Ele considera a sua palavra tão importante que ele colocou a oração em primeiro lugar. Porque ele não vai revelar a sua palavra para quem não tem uma vida de oração. Ele não vai direcionar uma pessoa dentro da sua palavra para quem não tem uma vida de oração. Então a oração é fundamental para todas as pessoas que desejam seguir um ministério, atender ao chamado do Senhor Jesus, atender ao ID do Senhor. Orar e labutar. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, orar e labutar se encaixa também dentro desse texto. Nós vamos orar para o ministério da oração e da palavra. Nós vamos nos separar para se dedicar a esses ministérios. Oração e palavra. Orar e labutar. É a mente iluminada e o coração aquecido. O coração em chamas. Não adianta ter só uma mente iluminada. Não adianta você estudar, feito um condenado, vir aqui nas terças-feiras, chega em casa, lê uns 5, 6, 7, 8 livros, lê a Bíblia de capa a capa uma vez por semana. Não adianta ter a mente iluminada se você tiver o coração frio, vazio. Nós precisamos ter a mente iluminada sim, mas nós precisamos ter o coração em chamas. Nós precisamos ter a nossa vida fumegando por Deus, ardendo por Deus. Isso é o primeiro princípio de um ministro. Porque afinal de contas, lembra que a Bíblia ela é um livro, lembram? Divino e humano. O lado humano da Bíblia eu o resolvo no labutar, estudando. O lado divino da Bíblia eu resolvo só com os meus joelhos no chão e o meu rosto no pó, orando. Então a oração é imprescindível. Marca isso, risca isso, bota um cartaz na cabeceira da tua cama. Oração é fundamental para quem deseja ensinar a palavra de Deus, para quem deseja se atentar ao chamado do Senhor. Oração é fundamental, é preciso cultivar uma vida com Deus. Vida com Deus não é você estar feliz hoje e amanhã você está um caco pelo chão, é como canta o louvor lá da Fernanda Brum, apenas alguns cacos pelo chão. Não adianta, gente, você está hoje fervoroso e amanhã, puxa vida, amanhã você está só o pozinho da rabiola. Hoje você está cheio de fé, amanhã você está um incrédulo que duvida até da existência de Deus. Não adianta. O que adianta é você cultivar uma vida com Deus. Então, para todo ministro é necessário cultivar uma vida com Deus. A vida com Deus não é um dia eu oro 5 horas e no outro dia eu nem falo com Deus. Num dia eu leio a metade da Bíblia, porque eu estou inspirado e motivado. No outro dia eu nem pego a Bíblia para ler, eu não gosto nem de olhar para ela. Não adianta viver numa dubiedade. Não adianta viver numa inconstância dessa, onde um dia eu tenho fôlego e força para fazer tudo, no outro dia eu não tenho ânimo e determinação para fazer nada. O principal ponto é se cultivar uma vida com Deus. É necessário cultivar uma vida com Deus para todo ministro. Tipos de sermões, então, para nós entrarmos nesse ponto de tipo de sermões rápido. Há muitos tipos de sermões e vários meios de classificá-los. Provavelmente a forma menos complicada seja a classificação de temáticos, textuais e expositivos. Então são esses 3 sermões que nós vamos ver aqui. Essa lição eu tirei do livro do James Braga, da editora Vida. O livro é Como Preparar Mensagens Bíblicas. É um livro muito bom, recomendo para vocês. Mestre James Braga.
É um livro fantástico, ele trabalha justamente nesses 3 pontos. Existem outras formas de se preparar um sermão, que não seja textual, temática e expositiva. Mas as 3 formas mais utilizadas, e também, no meu ponto de vista, as mais eficazes, são essas 3 aqui. Estudaremos preparação de mensagens bíblicas utilizando esses 3 princípios, mas nós vamos nos ater mais nas mensagens expositivas. Vamos lá. O sermão temático. Gente, sermão temático é o sermão mais simples, no meu ponto de vista, de se preparar. Dentro do meu ponto de vista, o sermão temático é o mais fácil, olha só. É aquele cujas divisões principais derivam do tema, independente do texto. Então, como que eu preparo um sermão temático? O sermão temático, eu vou trabalhar num sermão em cima do seu tema, e não em cima do seu texto. Eu vou falar, quer ver um exemplo? Eu vou falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é um tema, o amor de Deus não é um texto. Então eu vou procurar na Bíblia um texto que fale desse tema, e não ao contrário. Eu não vou procurar um tema que trate do texto que eu escolhi, mas eu vou escolher textos que tratem do tema que eu vou falar. Então eu vou falar sobre a fé, eu vou lá escolher versículos que falam sobre a fé. Eu vou falar sobre a perseverança, então eu vou escolher versículos que tratem a respeito de perseverança. Esse é o sermão temático. Para as pessoas que estão começando na sua vida ministerial, em um tema, e não há uma história, não há uma exposição, não há algo mais aprofundado, mas sim é um tema bíblico que você pode utilizar vários versículos para poder tratar daquele assunto. A fim de compreendermos com maior clareza a definição, trabalharemos num esboço simples. Então, nós vamos trabalhar num esboço que é razões para a oração não respondida. Então, isso é um tema muito legal, que eu escolhi, que talvez seja uma forma de explanar o nosso conhecimento em sermões temáticos. Razões para a minha oração não respondida. Vamos lá. Exemplo, está aqui um sermão. Um esboço de um sermão simples, claro, um sermão simples temático. O título do sermão, orações não respondidas. O tema do sermão, causas para a oração não respondidas. E eu escolhi alguns textos bíblicos que falam a respeito desse tema que eu escolhi para desenvolver o meu sermão. Orações não respondidas. Primeiro, Tiago 4,3. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Então, pedir mal. Salmo 66,18. Pecado no coração. Duvidar da palavra de Deus. Vãs repetições, desobediência à palavra, procedimento irrefletido nas relações conjugais. Então existem diversos textos bíblicos que tratam a respeito de orações não respondidas, que é o tema da mensagem que eu escolhi, e eu vou descrever e vou depois pronunciar, eu vou desenvolver o meu sermão em cima desses temas. Eu vou começar falando primeiro, muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. E como é pedir mal? Nós pedimos para os nossos próprios deleites. Nós fazemos para Deus pedidos egoístas, e Deus não atende pedidos egoístas. Então eu vou começar a dissertar sobre esses temas, e assim eu desenvolvo o meu sermão temático. Ele é o sermão mais simples de se desenvolver, justamente por isso. Características, então, do sermão temático. O sermão temático contém uma ideia central. As divisões do sermão temático podem vir de várias partes diferentes da Bíblia. As divisões do sermão temático devem ser limitadas ao tema. Por favor, gente. Sermão temático, o texto é limitado, as referências é limitado ao tema. Eu não posso pregar um sermão temático falando do amor de Deus e, de repente, eu estou falando sobre guerras, conflitos e batalha espiritual. Então, eu tenho que ter um tema e me ater naquele tema. O que acontece muitas vezes? Eu não sei se já aconteceu isso com você, ou pregando ou ouvindo alguém pregar alguma coisa. Que a pessoa começa a pregar em Gênesis e ela passa pela Bíblia inteira. Ela fala sobre todos os assuntos. Ela aborda todas as referências. Ela fala tudo. Aí chega no final, você fala, e agora? O que eu faço? Porque você falou sobre Davi, falou sobre Sansão, deu uma pincelada em Salomão. Você falou de alguns provérbios, você citou alguns salmos. Você depois entrou no Novo Testamento, falou de João Batista. Falou um pouquinho de Jesus, mas falou bastante de Judas, da sua traição. E ele terminou lá com João, na ilha de Patmos, recebendo a revelação do Apocalipse. É uma salada de frutas, gente. O sermão, todo sermão, ele precisa ter um início, um meio e um fim. Como qualquer outra história, como qualquer outra aula, qualquer outra coisa que a gente vai fazer. Tem que ter um início, um meio e um fim. E normalmente esse início, meio e fim, eles tratam a respeito do mesmo assunto. Caso contrário, você vai gerar uma grande confusão no teu auditório. Ao invés das pessoas ouvirem e serem edificadas, elas vão ouvir e ir embora com dúvida. Porque não sabe o que você quis falar a respeito. E outra coisa,
Muitas vezes, na verdade, nós não sabemos o que a gente quer falar a respeito. É aquela ideia de se pregar um sermão cujo assunto eu não domino. Pregar um sermão de um personagem bíblico que eu não tenho domínio sobre suas ações, sobre aquilo que ele fez, sobre aquilo que ele pensava, ou sobre aquilo que ele deixou de fazer. Outro ponto importante para você se ater a esse sermão temático é na sua conclusão. Toda conclusão de sermão é necessário, é fundamental que se tenha uma aplicação desse texto. Todo sermão tem que ter uma aplicação. Se você não fizer a aplicação do sermão, para mim você nem pregou, não foi uma pregação. Quando eu ouço um sermão que não tem uma aplicação, não foi um sermão. Porque como que eu vou te contar uma história bíblica e depois eu não te digo o que você vai fazer com ela? Aonde é que você vai utilizá-la? Quais são as aplicações que você vai fazer? Aonde é que isso pode te ajudar? Porque a história bíblica em si é uma história como qualquer outra. O que a coloca num patamar diferenciado de qualquer outro livro é justamente o que nós podemos fazer com ela. Nós podemos aplicar a história bíblica no nosso cotidiano, na nossa vida diária. E isso é responsabilidade do pastor ou do pregador que estiver ministrando esse texto. Então termina um texto, gente, pelo amor de Deus. Jesus agradece, eu agradeço e as pessoas que vão te ouvir também agradecerão. Conclui o seu texto, conclui o teu sermão com uma aplicação. Aplica. O que você pode fazer com essa palavra? O que você pode fazer? Davi matando leão e urso. Você não mata leão e urso hoje. Mas o leão é um problema. O urso é um outro problema. José, poxa, na prisão. Aplica aquela palavra, não conta a sua história. Então é necessário que se haja uma aplicação. Agora outra coisa também. Isso é fundamental para todo mundo que prepara um sermão. Gente, eu sei que pregar é muito gostoso, eu gosto de pregar bastante. Se me largar, eu prego 5 horas, eu acho que sem problemas nenhum. É uma delícia fazer isso. Mas as pessoas que estão ouvindo, elas se cansam com algumas coisas. Exceto aquele sermão que Deus te deu e falou com você e ministrou e a igreja está recebendo, você vai pregar 2 horas sem problema nenhum. Limite o tempo do teu sermão para que ele não se torne taxativo, cansativo ou repetitivo. Toda hora a pessoa volta no mesmo ponto. Toda hora. Ela fala e volta no mesmo ponto. 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 Eu vou falar, pelo amor de Deus, para! Um segundo. Ou se quiser continuar falando, fala, mas fala coisa diferente. Porque o que você já falou, eu já ouvi, eu já aprendi, já está dentro de mim. Já fica tranquilo, já funcionou. Fica sossegado. Mas a gente tem a mania, talvez por nervosismo, por inexperiência, ou por falta de preparo, de falar e voltar, falar e voltar, falar e voltar. E nós pregamos sermões de 1 hora, 1h30, 2 horas. Vou falar uma coisa para você. Em 30 minutos, talvez você tem uma definição de sermão, que é o próprio James Braga que dá no seu livro. Ele fala assim, ó, em 30 minutos, você não fala tudo que você sabe, tudo que você preparou. Em 50 minutos, você fala tudo que você sabe e tudo que você preparou. Em 1 hora, você fala até o que você não sabe e até o que você não preparou. E é uma verdade. Em 30 minutos realmente é insuficiente, dependendo. 50 minutos é um tempo ideal para um sermão. É um tempo ideal para uma exposição. 50 minutos, está aí. Então, tenta ter o seu esboço dentro desse período. Tenta explanar tudo que você tem para dizer, falar tudo que você tem para falar dentro desse período. Porque depois de 50 minutos, talvez as pessoas não estejam mais te ouvindo. Talvez as pessoas não estejam mais te dando atenção. Talvez você está falando e elas estão olhando para você, mas estão pensando lá já, falando, poxa vida, hein, daqui a pouco eu vou chegar em casa, minha mulher deve ter feito uma macarronada daquelas, vai estar uma delícia, e você lá falando. De repente, a pessoa dá até um glória a Deus e tal, manifesta alguma reação, mas ela não está absorvendo mais o conteúdo. Então, vamos nos ater também com esse detalhe. 50 minutos é um período interessante para um sermão. Vamos entrar então no sermão textual. Sermão textual é aquele que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma pequena porção da Bíblia. Então, no sermão temático, eu trabalho em cima de um tema. No sermão textual, eu trabalho em cima de um texto. Mas não uma história. Eu trabalho normalmente em cima de 1 versículo, 2 versículos, no máximo 3 versículos. Aí sim eu construo um esboço dentro de um sermão textual. O que eu vou fazer? Eu vou me ater nas minhas aplicações dentro daquele texto. Eu vou falar o que aquele texto está falando apenas, aquele pequeno texto. Eu vou me condicionar apenas às lições daquele texto, eu não vou além disso. Ok? Próximo. Por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo também. Esse exemplo acho que foi magistral, usado pelo James Braga no seu livro. Esdras 7:10.
Porque Esdras tinha disposição. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então esse texto aqui é perfeito para se fazer uma captação de um sermão textual. Olha, Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei de Deus. Eu tenho um tópico já. Depois ele dispôs seu coração para cumprir a lei de Deus. Eu tenho outro tópico. E depois ele dispôs seu coração para ensinar a Israel as leis de Deus. Então eu tenho 3 tópicos em um único texto. Então dali eu consigo montar um sermão textual. Olha lá, o título: Os propósitos no coração de Esdras. Texto base, Esdras 7:10. E eu coloco os 3 tópicos que eu tenho para desenvolver o sermão. Estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Esdras tinha disposição no coração para buscar a lei do Senhor. Estava disposto a obedecer a palavra de Deus, para cumprir. E estava disposto a ensinar a palavra de Deus, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então eu consigo montar um sermão textual em cima de um único texto, limitado a 3 textos, limitado a um versículo pequeno, limitado a um conteúdo pequeno. E eu tiro todo o conteúdo do meu sermão daqueles textos. Deu para entender até aqui? Tá fácil aí? Mamão com açúcar ou mamão com sal? Se tiver mamão com sal? Sim. O que acontece? Sua pergunta é interessante. O que acontece normalmente, que a gente ouve muito dizer? Por exemplo, a gente ouve muito dizer uma coisa. Olha, eu preparei um sermão, eu estudei em cima desse sermão. Eu dediquei muito tempo em cima desse sermão. E quando eu cheguei na igreja para pregar, Deus mudou esse sermão. Aí eu paro, eu penso comigo. Quando eu ouço isso, eu falo, poxa, Deus está brincadeira comigo, então. Por que ele me fez estudar dias e dias para poder montar um sermão, para quando chegar na hora, Deus mudou o sermão? Quer dizer, primeiro que eu me oponho contra um princípio de Deus. Deus é imutável. Deus é imutável, nem não há dúvidas, nem sombra de variações. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se me deu um sermão, porventura, não o pregaria, né? Então Deus me entregou aquele sermão, eu tenho convicção disso, eu venho, e Deus muda, e a gente dá uma justificativa para isso, porque entrou uma pessoa nova na igreja, então Deus mudou o sermão para aquela pessoa. Mas espera aí, então a gente mexe com outro atributo de Deus, exclusivo, que é a onisciência. Será que Deus não sabia no momento que ele me deu o sermão que aquela pessoa nova ia entrar na igreja? Ou será que foi uma surpresa? Ele olhou lá e falou, ih rapaz, ô Rodrigão, muda aqui, mudança de planos. Ela entrou, rapaz, não sabia que ela ia entrar. Ela me pegou de calça curta, me pegou desprevenido. Não vai acontecer isso. O que pode acontecer? No momento em que eu for preparar o meu sermão, eu preparei baseado em algo que eu estava pensando. Eu preparei baseado em algo que eu ouvi ou em algo que eu estudei, mas não era aquela mensagem que era para eu pregar. E quando eu chego no altar, talvez eu esteja mais sensível do que no momento em que eu preparei. E o Senhor ministra a minha vida e fala, você fez tudo errado. Você está aí em cima, prontinho para falar, mas você fez tudo errado. Que não era isso que eu queria falar. Eu queria falar outra coisa. Só que você não me ouviu porque você já estava com isso na cabeça. Você estava com esse tema na cabeça. Você estava com esse ensinamento na cabeça. Você queria falar sobre isso. Essa é a sua vontade de falar sobre isso. A minha é outra. Então não foi Deus que mudou o sermão. Fui eu que mudei. Aliás, fui eu que deixei de ouvir a voz de Deus. Gente, Deus é imutável, pelo amor de Deus, ele não vai mudar o sermão e ninguém vai surpreendê-lo. Ninguém vai entrar na igreja e vai pegar Deus de surpresa. Ninguém vai vir para a casa dele sem que antes ele saiba, sem que antes ele... Poxa, é difícil explicar. Então, aí a gente tem 2 pontos para avaliar.
até onde isso é possível. Uhum. Sim, sim, sim. Sim. Então, a gente não consegue, nós não conseguimos colocar Deus numa forma, dizer assim, ó, Deus trabalha assim, assim, assado. Que passar disso não é de Deus, porque Deus age dentro da sua multiforme. Né? Deus ele age de diversas formas, de maneiras diferentes, para pessoas diferentes, igrejas diferentes, tudo é diferente. Mas dentro desse ponto, pelo menos eu vou dizer para você a respeito da minha experiência pessoal, que não existe uma explicação lógica para isso. Mas tem vezes que você está pregando e não é o Espírito Santo que fala. Não estou dizendo que é o teu caso, mas já aconteceu comigo. Não é o Espírito Santo que fala, mas às vezes você olha assim e fala, poxa, não tá legal, não tá fluindo. Eu vou concluir a mensagem. Eu vou finalizar. Mas não porque o Espírito Santo me falou. E às vezes eu até acho que foi ele que me falou, mas sou eu que estou entristecido, porque as minhas expectativas para o sermão foram frustradas. Eu tinha uma expectativa de que a igreja receberia de um jeito, e ela está recebendo de outro jeito. As minhas expectativas foram frustradas, então eu vou finalizar aquele sermão. E pode sim acontecer que você está pregando e o Espírito Santo fala, filhão, ó, deu, chega, vamos orar, vamos fazer qualquer coisa, manda o pessoal ficar de pé, manda o pessoal ficar sentado, manda o pessoal virar de ponta cabeça, faz um apelo, ele vai te ministrar na hora. Daí a necessidade de se estar 100% sensível à voz do Espírito Santo quando se vai discursar um sermão. Totalmente necessário. Antes, na preparação, durante a explanação e depois também, por causa das retaliações. É totalmente fundamental estar sensível à voz do Espírito Santo. Então, nesse ponto, talvez, às vezes a gente tem uma expectativa, e eu tinha muito isso antes, sabe? O meu conceito de, poxa, a igreja só está recebendo louvor, isso eu tinha esse conceito, foi a forma que eu aprendi. E depois eu descobri que eu aprendi da forma errada, então eu tive que desaprender aquilo para aprender de outra forma. O que eu tinha na minha cabeça? Bom, a igreja só está recebendo o meu sermão se as pessoas estiverem felizes, gritando, dando aleluia, glória a Deus, e levantando e a cadeira arrastando, aí eles estão aceitando o meu sermão. Se eles estiverem quietos e olhando para mim, eles não estão aceitando o meu sermão, é hora de parar. A escola que eu tive foi assim que eu aprendi. E, na verdade, isso é uma grande tolice. Eu descobri isso depois com o tempo, que isso é uma grande tolice. Muitas vezes, Deus ele vai falar com a gente de formas que a gente não espera. Não necessariamente Deus vai falar com a igreja vai ficar pulando, gritando, ou dando uma reação à ação do sermão. Mas algumas vezes ela vai ficar quieta, outras vezes ela vai chorar, outras vezes ela vai se alegrar, outras vezes ela vai explodir, outras vezes não vai acontecer nada. Então, esses são os pontos de sensibilidade que o ministro precisa ter. Ele precisa se desligar do eu, se desligar das concepções dele, e ter sensibilidade ao Espírito Santo para trabalhar sobre isso. Então, dentro desse sermão temático, aliás, dentro do sermão textual, você pega um texto, um versículo, 2, no máximo 3 versículos, e extrai as suas lições, e prega em cima daqueles versículos, não foge dali. Diante disso aqui, claro que é uma teoria, tá? Já vai preparar lá, nossa, mas não posso sair desse texto, mas o Espírito Santo está mandando, mas não posso sair, né? Porque eu tenho que... Nada disso, claro. Eu mesmo não sigo isso daqui à risca. Eu uso isso como padrão, como princípio, mas uma base, exatamente, mas eu não uso 100% disso. Tem dia que eu estou preparando um sermão, eu misturo um sermão textual com um temático e um expositivo. Tudo depende, mas a ideia é você saber como que a didática funciona. Então você separa de 1 a 3 versículos e cria o seu sermão em cima daqueles versículos. Cria a introdução, cria a proposição, cria o desenvolvimento, cria a conclusão, cria a aplicação do sermão em cima de versículos, de 1 a 3. E, finalmente, o sermão expositivo. Dentro do sermão expositivo, qual que é o meu conselho para vocês? Preguem o sermão expositivo quando vocês estiverem habituados já a pregar. Quando vocês tiverem já um ministério ativo, pregando com frequência, desinibido e com um conhecimento mais aprofundado a respeito do assunto que você quer dizer. Um sermão expositivo, ele demora em média, pelo menos para mim, eu já falei isso para vocês, demora em média 30 horas, 25 horas para poder preparar um sermão expositivo. Mas o sermão expositivo, na minha opinião, outra vez, no meu ponto de vista, talvez seja o sermão mais produtivo que nós temos condição de pregar. Eu vou dizer para vocês o que ele envolve. É aquele em que uma porção mais ou menos extensa das Escrituras é interpretada em relação a um tema ou um assunto.
Então eu separo um tema, um assunto, e eu pego não mais 1, 2 ou 3 versículos, mas eu pego uma história, que talvez envolva um capítulo inteiro, talvez envolva 10 capítulos, talvez envolva um livro, talvez envolva 5 livros, talvez envolva a Bíblia inteira, independente, talvez envolva diversas citações, mas todas baseadas no mesmo princípio, no mesmo tema, na mesma história. Esse é o sermão expositivo. Então ele requer mais cuidado, ele requer mais trabalho, ele requer mais capricho, ele requer mais conhecimento, porque você não vai ficar centrado num tema, você vai falar sobre diversos temas, baseado em uma história. Por exemplo, na quarta-feira, foi quarta-feira, né, Rafa? Nós fomos numa igreja, a convite para uma pregação, e quarta-feira eu preguei um sermão expositivo na quarta-feira, eu preguei sobre Elias. Por que foi um sermão expositivo? Porque eu usei a história de Elias, do início dela até o fim da história de Elias, até ele ser transladado. Eu usei do início da sua chamada, em 1 Reis 17, até ele ser transladado, até ele ir embora para os céus, para aplicar lições para a igreja. Só que aquelas lições, elas eram variadas. Por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo para você que eu falei. Comecei a falar a respeito de Elias, quem ele era. Elias, ele era um homem, ele era um morador, um dos moradores da cidade de Tisbé, que é um vilarejo pequenininho, que existe nos montes de Gileade, na Galileia. Então, quem que era Elias? Elias era um homem pequeno. A família de Elias não era uma família tradicional. A família de Elias era uma família pequena, não tinham sacerdotes, e Elias também não teve a oportunidade de estudar numa escola de profetas. Ele não teve a oportunidade de adquirir conhecimento em outras fontes riquíssimas que existiam na época, com seus mestres caríssimos, porque ele era de uma cidade pequena e de uma família pequena. Então, e ele por si só era também um homem pequeno, porque a Bíblia o coloca como um dos moradores. Então, se é um dos, não é o. Um dos significa que ele está nivelado com todos os outros. É a mesma coisa dizer para você, você é um dos alunos do curso teológico, ou você é o aluno do curso teológico. Então tem uma diferença, a própria relação que a Bíblia coloca. Ele era um dos moradores de Tisbé. Qual que é a primeira aplicação que eu dei? A primeira aplicação é o seguinte, Deus ele não precisa de pessoas grandes para poder realizar sua obra. Ele não precisa de pessoas grandes para poder cumprir o seu propósito. Deus ele cumpre o seu propósito através de pessoas pequenas. Ele não precisa de uma estrela. Ele não precisa de algo genial, grandioso e absurdo. Ele não precisa de um exército. Ele precisa de uma pessoa disposta. Ele precisa de uma pessoa disposta mesmo que ela seja pequena. Ele precisa de uma pessoa disposta mesmo que ela seja pequena e de uma família pequena. E ele precisa de uma pessoa disposta, mesmo que ela seja pequena, de uma família pequena e more numa cidade pequena. Mas ele precisa da disposição. Então Elias era pequeno, mas a sua disposição era grande. E dentro disso eu comecei a fazer a primeira aplicação. Depois eu passei a fazer outras aplicações dentro da mesma história de Elias a decorrer do seu papel. Então essa é a pregação expositiva, só que ela demora para ser elaborada. Porque primeiro você tem que conhecer a história do seu personagem, daquele que você vai abordar. Segundo, você tem que meditar em todo aquele texto que você vai ler. E ler pelo menos, nós vamos ver no próximo slide ali, ler pelo menos, uma dica, 50 vezes aquela história. Pelo menos. Se for um livro inteiro, leia pelo menos 50 vezes aquele livro. Se for um capítulo, leia pelo menos 50 vezes aquele capítulo. Sabe quando é que você está pronto para pregar um sermão? Quando você pede para a igreja abrir a Bíblia para ler, mas você não precisa abrir a sua para ler, porque você já decorou aquele texto. Aí você está pronto, eu posso dizer que você está pronto para pregar aquele sermão. Porque você o leu tanto para prepará-lo, que ele já está na tua cabeça. Então você consegue ler sem olhar para a Bíblia, sem apelar. Você pode até esquecer alguns trechos, mas você já sabe o que ele quer dizer. Você já sabe qual o seu princípio, que você o leu. Então, lê pelo menos umas 50 vezes aquela história. Se inteirar naquela história. Buscar aplicações naquela história. Buscar formas naquela história. Então, ele é bem mais complexo de se elaborar. Ele é bem mais complexo de se fazer, mas ele também é muito mais produtivo na hora de se pregar. Próximo slide, please. Princípios básicos para a elaboração de sermões positivos. O princípio básico é a escolha do texto. O texto quando eu coloquei o texto, são os capítulos, os livros e etc. Leia cuidadosamente esse texto, no mínimo 50 vezes. E quando eu digo mínimo, gente, é mínimo mesmo, no mínimo. Sabe aquele texto que você tem que montar rapidinho, porque você vai pregar semana que vem, ou daqui 2 dias, 3 dias, não dá tempo de ler mais? Você já está muito em cima da hora, então leia só 50 vezes. Se você tiver com pressa,
Leia só 50 vezes, no mínimo. Encontre um objetivo. Dentro daquele texto você vai falar sobre o quê? O que você vai pegar daquela história, da história de Elias? Quais são os ensinamentos que você vai pegar daquela história? Faça uma introdução resumida. Faça um resumo daquilo que você vai falar. Que depois do resumo você começa a explanar, você começa a fazer aquela massa crescer. Encontre um tema. Encontre uma palavra-chave. Gente, essa palavra-chave ela é chamada de proposição. Se você for, um dia, não sei, se você tiver a oportunidade, se eu tiver a honra de pregar em algum lugar que você esteja, e você puder me ouvir falar a respeito de Jesus, você vai perceber uma coisa. Eu repito durante o sermão inteiro uma frase. É a frase que eu repito o sermão inteiro. Essa frase é o meu norte. Porque se você não lembrar do sermão inteiro, aquela frase pelo menos você vai lembrar. Com certeza. Então eu estou falando sobre aquele capítulo, eu vou repetir uma frase de aplicação para você, pelo menos umas 30 vezes eu vou falar. Porque você pode não lembrar do que eu falei depois, amanhã ou depois, mas você vai lembrar daquela frase. E aquela frase vai te ilustrar a verdade que eu estou te contando através do texto. Então essa é a palavra-chave, ela é chamada dentro da escolha do texto de proposição. É o teu norte, é o norte do texto, mas nós vamos ver sobre ele. Faça as divisões necessárias, que é o desenvolvimento do texto. Então depois que eu faço a introdução do texto, eu começo no seu desenvolvimento. Eu separo por partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Claro, poupe as partes. Não faça um sermão que tenha 12 partes. Não, porque Jesus teve 12 apóstolos, né? E teve as 12 tribos de Israel. Então eu vou fazer aqui um sermão com 12 partes também, porque nada, é muita coisa, fica cansativo. Tente resumir o teu assunto para que ele seja objetivo. No máximo, 4 ou 5 partes na distribuição do sermão, nas divisões. Faça uma lista das ilustrações que lhe chamaram a atenção. O que eu gosto de fazer bastante? Eu gosto sempre, quando eu explico alguma coisa, de ilustrar aquilo que eu expliquei. Então, às vezes eu apelo para uma ilustração que já existe, ou às vezes eu pego aquele texto e crio uma ilustração dentro dele, com uma aplicação daquela mensagem. Então, sempre que eu prego um sermão expositivo, eu vou contar para vocês, eu vou contar uma história. Domingo, por exemplo, eu preguei um sermão expositivo aqui, eu preguei sobre a volta de Jesus, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. E eu falei uma frase que, por incrível que pareça, até eu lembro. Eu com esse problema de memória, com essa memória de peixe, memória de peixe não, peixe lembra bem, né? Memória de elefante, que é grandão e não lembra de nada. Eu lembro da memória. Aliás, eu lembro da frase que eu falei, da minha preposição, que foi uma frase de John Wesley. Os jornalistas disseram para ele assim: John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? E ele respondeu de uma forma magistral, a melhor resposta para essa pergunta. Ele respondeu assim: quando Jesus voltar, eu quero estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque todos os dias eu aguardo ansiosamente a volta de Cristo. Então, é uma ilustração pequena, mas que vai ilustrar, que vai trazer à tona a verdade daquilo que eu quero falar. Porque a minha pergunta para a igreja foi justamente essa: estamos prontos para a volta de Cristo? Sabemos que Cristo vai voltar, mas estamos preparados? E se ele voltasse hoje? Qual que é a preparação? Porque se aquele repórter fizesse aquela pergunta para mim, sabe o que eu ia responder para ele? Bom, quando Jesus voltar, eu quero estar orando. Eu quero estar lendo a palavra, eu quero estar na igreja louvando, eu quero estar evangelizando, ganhando almas. Nada. Eu quero estar fazendo o que eu faço todos os dias. Porque todos os dias eu aguardo ansiosamente o retorno de Cristo. Porque o retorno de Cristo ele está fundamentado sobre a lei do sigilo. Ninguém sabe o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente é o Pai. Então está sobre a lei do sigilo. Só Deus sabe o dia em que Jesus volta. E se está sobre a lei de sigilo, significa que vai ser uma surpresa. E se vai ser uma surpresa, muitos serão pegos de surpresa. Senão não seria uma surpresa. E segundo Jesus, 50% da igreja será pego de surpresa. É só você olhar para a parábola das 10 virgens. 10 loucas e insensatas e 10 prudentes. 5 loucas e insensatas e 5 prudentes. Eu multipliquei já as vezes. 5 tinham azeite e as suas lâmpadas estavam acesas. E as outras 5, as lâmpadas apagaram, elas não tinham azeite para fazer a manutenção, para reacender a chama. Saíram para buscar azeite e quando voltaram, o noivo já tinha chegado e levou as 5 que estavam prontas para suas bodas.
e as outras 5 ficaram. Isso ilustrando o noivo Jesus, as mulheres, a igreja, 50% em porcentagem da igreja fica no momento do arrebatamento. Então é um ponto muito grande, é uma porcentagem muito grande, meu Deus do céu. Então, estamos preparados? É uma aplicação que eu fiz, mas eu fiz essa aplicação utilizando de uma ilustração de um livro, de um dos reformadores, enfim. Você tem diversas opções de buscar essas ilustrações. Fixe-se na memória de aplicar os ensinamentos do sermão. Eu não vou nem falar sobre isso, que eu acho que já ficou claro aí, né? Se você não fez a aplicação, na verdade você nem pregou. Você só contou uma história. Observe a natureza do desenvolvimento e faça a conclusão. Depois que você fez a aplicação do seu sermão, conclua. Porque toda carta tem que ter um ponto final. Tem que ter um selo em cima para que ela possa ir adiante. Esse selo da carta é a conclusão do sermão. Então o sermão tem que ter um início. Você tem que começar. Ele tem que ter um meio. E ele tem que ter um fim também. Pregar é como dirigir. Você já dirigiu alguma vez? Mas pregar é como dirigir para homem. Olha, vocês estão falando que eu sou maldoso, sabe o que ele falou? Para mulher é como cozinhar. Mas tem outras coisas também, tem roupa, tem várias coisas. Brincadeira, gente. Por que eu utilizo essa ilustração de pregar é como dirigir? Como que você começa dirigindo? Você engata a primeira marcha do carro e vai embora. Depois você engata a segunda, depois você engata a terceira. Vocês mulheres que não sabem dirigir, aprendam. Depois você engata a quarta. Pisando na embreagem, se o seu carro for manual, se for automático, você pode ficar tranquilo que ele já muda sozinho. Você engata a quarta, e quando você pega uma boa velocidade, você engata a quinta. Sabe o que acontece? As pessoas vêm pregar. Ela sai de quinta já. Já sai de quinta. Não sei o que. Pessoal, calma. Do que você está falando que eu nem sei? Eu nem entrei ainda no clima do que você está falando. Então começa de primeira, engata a primeira. Começa a falar, começa a expor a sua ideia. Depois você engata a segunda. E vai mudando gradativamente de marcha. Não sai da primeira para a quarta. Não sai da quinta e retorna para a primeira. Tenta utilizar o mesmo sentido que você utiliza para dirigir. Engata a primeira, vai devagar, segunda, terceira. Comece com calma, apresente a sua ideia e aos poucos você vai subindo aquela velocidade para que isso se torne num sermão benéfico para a igreja e produtivo para o seu auditório. Exemplo de sermão expositivo. Um exemplo simples de sermão expositivo. O beco sem saída. Está em Êxodo, capítulo 14, do versículo 1 ao 14. Então note que eu já peguei mais textos para poder falar. Eu peguei bastante texto, eu peguei do 1 ao 14. Tema, que é a proposição. Qual o significado do beco sem saída? Então se eu fosse pregar esse sermão, sempre antes de falar um desses desenvolvimentos, eu repetiria aquela frase da proposição. Qual o significado do beco sem saída? O significado do beco sem saída é o lugar em que às vezes Deus nos leva. Está do versículo 1 ao 4. Qual o significado do beco sem saída? Beco sem saída é o lugar em que Deus nos prova. Está no versículo 4, a parte B, até o versículo 9. O beco sem saída é o lugar em que às vezes falhamos com o Senhor. Está do versículo 10 ao 12. E o beco sem saída é o lugar onde Deus nos ajuda. Que está no versículo 13 e o 14 também. Então é um exemplo de sermão expositivo, que eu peguei todo o texto para poder fazer. Eu não peguei um versículo, 2 ou 3, e também não escolhi um tema e trabalhei em cima do tema. Eu estou trabalhando um tema, mas em cima de um texto específico, em cima de um conjunto de versículos, ok? E para finalizar um sermão, gente, todo sermão precisa ter uma conclusão, uma finalização. Então finaliza teu sermão com uma oração. Ore pelas pessoas. Ore para que aquela palavra que você pregou, que segundo Jesus na parábola do semeador, essa semente precisa cair em boa terra para que ela frutifique. Mas ela corre o risco de cair entre os pedregais. Ela corre o risco de cair entre os espinhos. Ela corre o risco de cair ao pé do caminho. Ela corre o risco da ave de rapina vir e comer aquela semente. Mas ela também tem uma grande proporção de cair em boa terra. E uma semente em boa terra, ela vai frutificar, segundo Jesus, e vai produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Esse é o propósito principal. Então, finalize um sermão, ore pelo sermão que você pregou, ore pelas pessoas que ouviram aquele sermão, e na sua oração, enfatize isso. Ore a Deus para que Deus faça que aquela semente frutifique na vida das pessoas, para que elas não saiam da igreja
e deixam de pensar naquele sermão. Só que o tempo está tão ruim que as pessoas não é quando elas saem da igreja que elas esquecem do sermão. É quando o culto termina, elas já esquecem do sermão. Quando elas estão no pátio, você pode perceber isso. Terminou a igreja, está no pátio, a gente não está falando sobre o sermão que foi pregado. A gente está falando sobre o Corinthians e São Paulo, a gente está falando sobre o jornal, sobre o atentado terrorista, a gente está falando de qualquer outra coisa. Mas o sermão que foi pregado já passou, já fugiu. Porque nós deixamos aquela semente ser arrebatada. Nós deixamos aquela semente se perder. Nós não vamos permitir que aquela semente frutifique em nós. Então nós perdemos facilmente o foco do nosso sermão. E não podemos perder de forma nenhuma, de jeito nenhum e em hipótese alguma. Nós temos que manter o foco do sermão. Aquele sermão precisa me alimentar. Então como que eu concluo um sermão? Dentro ainda desse livro de teorias do James Braga. Conclua o teu sermão com uma oração. Conclua o teu sermão com um apelo. Se o sermão que você pregou for um sermão que vai tratar de arrependimento, conclua com um apelo. Talvez você não tenha necessidade de pedir para as pessoas virem à frente. Não sei, faça o que você quiser. Eu não tenho costume de pedir para ninguém vir à frente, porque senão tem que largar o microfone e vir para frente também. Eu sou o primeiro que tem que se arrepender com o sermão que eu preguei. Eu sou o primeiro que... Alguém quer se reconciliar com Deus? Peraí, mas venha vir aqui orar, porque eu vou me reconciliar lá também. Eu vou me arrepender lá também. Então não chama as pessoas para virem à frente. Mas é um costume que eu tenho. Se você tem costume de chamar, chama as pessoas para virem à frente. Faça um apelo para aquele sermão. E na sua oração, enfatize aquele sermão que você pregou. Não adianta você pregar sobre família e você orar sobre fé. Você prega sobre avivamento espiritual e ora sobre prosperidade. Então, faça uma oração direcionada àquilo que você pregou, para que aquela oração tenha resultado. Para que aquele sermão tenha resultado na vida dos seus ouvintes, para que ele frutifique, para que caia como uma semente em uma boa terra, para que gere grandes frutos ao Senhor. Conclusão. Concluindo a conclusão conclusiva. Olha só, concluindo de forma bacana. Qualquer pessoa pode pregar, mas qualquer pessoa não pode ser boca de Deus. Essa é a maior verdade que você precisa levar. Se de tudo que eu falei aqui para você não decorar nada de sermão textual, temático, expositivo, e continuar fazendo o sermão do jeito que você faz, não tem problema nenhum. Mas decora pelo menos essa frase aqui. Ó. Qualquer pessoa pode pregar, mas não é qualquer pessoa que pode ser boca de Deus. Qualquer pessoa pode pregar, qualquer um pode ser pregador. Só você dar um microfone na mão de qualquer pessoa que tem uma boa retórica, que saiba falar bem, que tem uma eloquência mais ou menos afinada, ela vai ser um bom pregador. Mas ser um bom pregador é diferente de ser boca de Deus. Então qualquer pessoa pode pregar, mas não é qualquer pessoa que pode ser boca de Deus. Boca de Deus é aquele que empresta a sua vida para Deus, que prega a palavra de Deus, e não as pessoas, mas em serviço do próprio Senhor. E um conselho de John Wesley, vocês já perceberam que eu gosto bastante dele, eu sempre cito os seus conselhos, porque ele foi e ainda continua sendo um grande exemplo, né? Coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. É um conselho muito bom dele. Ou você coloca fogo no seu sermão, ou você pode colocar seu sermão no fogo. Você montou um esboço, e aquele esboço que você montou não está. Ou você coloca fogo no teu sermão, ou você coloca teu sermão no fogo. Como eu coloco fogo no meu sermão? É a minha busca em Deus, é a minha busca com Deus, é o meu cotidiano com o Senhor, é a minha oração, a minha intensidade, a minha entrega e a minha sabedoria ao desenvolver aquele sermão nas suas divisões, aplicações e conclusões. E se eu não fizer nada disso, é mais proveitoso eu colocar o meu sermão no fogo, pegar o papelzinho, tudo que eu escrevi, fazer uma grande fogueira e assar um marshmallow com ele, do que eu simplesmente fazer uma exposição daquele sermão que não vai trazer sequer nenhum tipo de edificação, de crescimento ou de ensino para a igreja que está ouvindo. Gente, muito importante o desenvolvimento de um sermão. Muito importante a pregação de um sermão. Importantíssimo isso. Então, pelo amor de Deus, vamos nos atentar a isso. Para você que trabalha nesse ministério, você que precisa falar, que precisa aconselhar, que precisa conversar, se atente a isso. Você primeiro precisa estar preparado, para que depois você tenha condição de expor e de aplicar as ideias que você tem. E eu tenho certeza que se você se preparar, Deus vai te usar grandiosamente, poderosamente, você vai ver a diferença de você subir no altar ou ter uma oportunidade para pregar, estando preparado, e a diferença de você pegar simplesmente um caderno e fazer meia dúzia de rabiscos ali e chamar aquele rabisco de sermão, sem estudar, sem se preparar e pregar, você vai ver a diferença que dá. Você vai ver a forma que é.
Você vai ver as pernas vão continuar tremendo, as mãos suando, as borboletas na barriga, isso é natural, vai continuar. Mas você vai ver a forma com que Deus vai te honrar pelo esforço que você teve em alimentar o povo dele. E quando nós fazemos um sermão, nós estamos alimentando o povo de Deus. Nós estamos alimentando as ovelhas do Senhor. Quando Jesus apareceu para Pedro, ele falou, e Pedro tinha um negado, ele falou para Pedro: Pedro, você me ama? Ama mesmo? Amo, Senhor, mas ama mesmo? Amo, mas você ama mesmo? Não é aquele amorzinho xoxo, não. Você ama mesmo, Pedro? Amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu povo. Então, quando eu preparo um sermão, colocando no sermão o meu cuidado, colocando no sermão a minha diligência, colocando no sermão a minha vida, eu estou cuidando daquilo que é de Deus. E se eu estou cuidando daquilo que é de Deus, certamente Deus vai honrar minha vida me usando. Deus vai honrar minha vida me transformando. E Deus vai honrar a minha vida para que eu veja o resultado do sermão que eu estou pregando na igreja. E não tem nada mais gratificante do que isso. Que você terminar um sermão, ou você fazer uma série de sermões, depois você vê que as pessoas estão aprendendo, que elas estão se alimentando, que elas estão mudando, que elas estão se cristianizando. É muito gostoso, muito gratificante ver isso. Alguma dúvida a respeito dessa finalização que nós fizemos em hermenêutica homilética? Tranquilo? Fechado 100%?